Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Longo e Claro Rio, da Liz Moore. Esse livro aqui foi enviado na caixinha da Tag Inéditos, agora de fevereiro de 2021. E é um livro que eu curti muito ler. Ele tem uma pegada aqui de um thriller, mas também fala muito sobre drogas. Na verdade, é um livro sobre drogas, inclusive na revistinha que acompanha a tag, a gente vai entender um pouquinho mais da pesquisa da autora para conseguir escrever esse livro. Ela vai falar ali de uma epidemia de droga, de overdose que está acontecendo nos Estados Unidos. Então aqui a gente vai conhecer a história de duas irmãs, a Mickey, que é o apelido de Micaela, e a Casey. As duas têm ali, a Mickey é mais velha, mas elas têm praticamente a mesma idade. A Mickey, acho que é 1 ou 2 anos mais velha só. E a Mickey, ela é uma policial, enquanto que a Casey, ela é uma usuária de drogas. Então a Mickey, ela trabalha ali no bairro dela, então todo dia ela faz aquela ronda, né? Ela entra no carrinho lá da polícia e vai passar por todo o bairro, fazendo aquela ronda, vendo se tá tudo certo no bairro. E quando ela passa sempre em determinado ponto ali da cidade, que é um ponto muito frequentado por drogados, prostitutas, enfim, aquela parte assim mais, né, que o pessoal mais, se a gente encontra esse tipo de pessoas da cidade, ela sempre vê a irmã ali, a Casey. E aí, assim, elas já estão há algum tempo sem se falar e tudo, mas a Mickey sempre passa por ali fazendo a sua ronda e ela vê a irmã. Então, meio que de longe, ela tá sempre, tipo, meio que cuidando da irmã, ou pelo menos vendo que ela tá bem, que ela tá viva, né? Tanto que a Mickey nunca quis subir de cargo. Ela é policial, mas ali no patamar mais baixo mesmo. Ela nunca quis ser, sei lá, investigadora ou subir de cargo lá, porque ela gosta de ficar ali fazendo a ronda no bairro até para poder ver a irmã. Beleza. E aí, muito comum também acontecer de, às vezes, né, uma dessas pessoas ali, esses drogados, morre de overdose aí num beco qualquer e daí alguém encontra lá o corpo e chama a polícia, né? Então, a Mickey, ela meio que já tá acostumada a receber esses chamados de que um corpo foi encontrado, de que alguém morreu de overdose e tal. E toda vez que isso acontece, que ela fica sabendo que uma pessoa, especificamente uma mulher, foi encontrada morta ali de overdose, ela já fica com aquela coisa, será que é a Casey? Então, aqui no livro, então, logo no início, ela recebe, então, o chamado de que encontraram um corpo de uma mulher lá que provavelmente morreu de overdose. E ela vai lá pra, né, ver o corpo e tal, ela é policial. E chegando lá, não é a irmã dela, beleza. Só que quando ela analisa um pouquinho mais o corpo, ela percebe sinais de que aquela mulher não morreu de overdose, ela foi assassinada, tem sinais ali de sangue e tal. Então ela passa o caso pro investigador, pro superior dela lá, como eu falei, o cargo dela ali na polícia é bem baixo mesmo. Então quando acontece assim, suspeita de assassinato e tal, então ela vai passar pro superior dela. E beleza, e aí um tempinho depois, ela fica sabendo que mais 2 mulheres também, nas mesmas situações, que são mulheres drogadas, prostitutas, enfim, essas mulheres que ficam na rua aí, também foram encontradas, mortas e também com o mesmo sinal, né? Ou seja, tudo indica que elas foram assassinadas pela mesma pessoa. E aí a Mickey, então, começa a ficar preocupada. E aí ela percebe que tem várias semanas que ela não vê a Casey. Ela faz a ronda dela ali e a Casey, ela sabe que de vez em quando a Casey sumia mesmo, ficava algumas semanas sem aparecer, depois reaparecia. Mas com essa coisa de que tem mulheres morrendo, de que há um assassino ali matando essas mulheres, ela começa a ficar preocupada e querer saber se a irmã tá bem, se a irmã tá viva. Então ela começa a perguntar ali para as amigas da irmã e tal, e tipo, ninguém vê lá, tem mais de mês que ninguém vê a Casey e tal. Então o livro todo vai se basear por aí, na busca da Mickey para tentar encontrar a Casey, né? Porque simplesmente sumiu assim. Então ela vai começar aqui uma investigação, vai tentar achar a irmã porque ela tá ali preocupada. Paralelo a isso, tem também essa coisa de desvendar quem é que tá matando essas mulheres, assim. E aí o livro vai tão, como eu falei, ele é tipo um thriller porque vai nisso, né? Tem muita investigação, pistas e tal. Ela tentando encontrar a irmã que tá desaparecida. Por outro lado, também tentando descobrir quem é o assassino aí que tá matando essas mulheres, esse tipo de coisa. O livro, ele é dividido entre capítulos que se passam no presente, que é isso que eu tô contando pra vocês, e capítulos que passam no passado,
que é quando a gente vai conhecer então a história da Mickey e da Casey desde a infância. A gente vai acompanhar a infância delas, depois a adolescência, e a gente vai acompanhando tudinho até ver como que a Mickey, por exemplo, foi se tornar policial, como que a Casey se afundou no mundo das drogas. Então, assim, a gente vai acompanhando mesmo toda a questão familiar das duas, enfim, né? Os relacionamentos amorosos ali e tal. Então, é um livro muito interessante. Ele vai pegar muito essa questão da droga, porque a Casey, desde muito nova, ela já começa a se envolver com drogas e várias vezes ela tenta parar, ela tenta ir para reabilitação, mas ela não consegue, enfim. E a gente vai acompanhar toda essa questão. E como eu falei, e assim, é engraçado porque aqui eles falam o nome de algumas drogas e tal, mas eu, tipo, né, eu não conheço, então eu nem prestei atenção muito nisso, não sei do que estão falando. Mas na revistinha que acompanha, que a gente fica sabendo que são opioides, que são, na verdade, medicamentos para dor. E aí a revista traz aqui uma informação muito chocante de que em 2018, nos Estados Unidos, 67 mil mortes por overdose ocorreram. Sendo que 69%, quer dizer, praticamente 70% foram pelo uso de opioides. E destes, 32% foram com medicamentos prescritos. Então, assim, é muito interessante, é muito triste até. A revista traz todo um panorama aqui histórico de como começou a surgir essa epidemia de overdose lá nos Estados Unidos, de dependentes desse tipo de droga, que muitas vezes é receitado por médicos, né? Como eu falei, são remédios para tratar a dor, mas eles são altamente viciantes, então a pessoa acaba se tornando viciada naquilo ali, e ela quer mais, enfim. Inclusive já foi relatado até em algumas séries, eu lembro de um episódio de Grey's Anatomy, que trata muito disso, de uma adolescente que praticava esportes super saudável, e ela sofreu uma lesão, se eu não me engano, na perna, e no hospital começaram a dar remédio para ela por causa da dor, e ela se tornou viciada, e depois ela se afundou total nas drogas ali, pelo vício que aquele medicamento causou nela. Então, assim, a autora aborda muito essa questão que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é muito séria. Então, assim, é um livro muito interessante, e o final do livro também, o final não, né, mas mais já pro final, tem cenas muito, assim, tocantes mesmo, e tem um trechinho aqui, não é spoiler, pode ficar tranquilos, que tá quase no final do livro, praticamente no final, antes do último capítulo, assim, ela faz uma lista de todos os personagens que morreram na história, e ela termina dessa forma: pessoas com vidas pela frente, pessoas que dependiam de outras e das quais outras dependiam, pessoas que amavam e eram amadas, uma depois da outra, em fila, num rio sem nascente e sem foz, num longo e claro rio de almas que se foram. Então, esse daqui foi a minha dica de hoje, Longo e Claro Rio. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.